A humilhação da... Mentira. Um pouco. A gente vai falar um pouco sobre isso. Um pouco sobre um pouco humilhante mesmo. Mas eu não sei que nome dá, é o que a gente tava discutindo. A gente tinha dado um nome na pauta, Pois é. mas eu não sei se... É difícil a gente colocar esse tema. Aí vocês já vão entender por quê. Porque é um tema que ele tá envolvendo. Ele tá envolvido. A articulação tá funcionando hoje. Bill Glaze. Obrigado, Fono. Um beijo pra você. Mas é um tema que ele tá envolvido com uma questão mais social, política. A gente não vai falar especificamente sobre partidos políticos, né? Não. Sobre políticos específicos, apesar de o teatro Ter a ver. e o teatro ser um lugar super político, a gente acredita muito nisso. Muito. Mas é difícil porque o próprio tema político, ele já é difícil de você definir, né? A própria palavra política é difícil de você definir. Sim. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, eu não me envolvo com política, eu não faço política. Mas isso já não é um ato político, entende? Então é um debate que é muito difícil, assim, da gente chegar e definir, política é tal. Se você joga no Google o que é política, ele vai aparecer 1000 definições, assim, né? Nietzsche definia, Kant definia, Hegel definia, enfim, uma galera definia o que é política. Sim. Eu acho que eu prefiro não dar um tema. Legal. Hoje o tema vai ser conversa. Não tem tema. Não tem tema. Hoje o tema não tem tema. Porque o podcast é nosso vamos fazer o a seguinte. gente tá livre pra não ter tema. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre chega com o nome, mas eu acho que a gente tem que fazer igual filho, assim. A gente vai deixar rolar, e aí quando a gente vê a cara do menino, a gente vai dar um nome pra ele. Não é assim que funciona? Não, amigo. Você dá um nome antes de nascer. Eu não sei, eu não sou pai. Tomara que não seja, né? Porque desse jeito, coitada dessa criança. Mas vamos fazer assim, quando a gente falar sobre tudo, a gente fala, putz, eu acho que é o que a gente conversou. Tudo bem. Vamos ver depois dos finalmente. Boa. Tá. Então eu vou te fazer uma pergunta que estamos aqui no nosso, né, no nosso caderninho de assuntos. João, Gabi. Por que recentemente os artistas têm virado alvos de ataques da população, principalmente sobre o assunto da Lei Rouanet? Eu ia falar, por que as pessoas dizem que a gente mama na teta? Do governo. Por quê? Quando eu vejo... Eu preciso me segurar, assim, quando eu vejo esses comentários, pra não sair dando aula pras pessoas de graça nos comentários do Instagram. Gente, o João é professor. Eu sou professor de português e de inglês. Enfim. E de sociedade. Sociologia, não. Mentira. Mas... Vamos falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar. Por quê? Vamos pensar o seguinte. É uma metáfora que eu vou dar pra você agora, que eu vi num filme e que eu achei sensacional, assim. Se eu chego pra você, Gabriele Risso, é um pouco nojento isso que eu vou falar agora. Eita. Alguém caiu lá fora, gente. Então, um beijo pro nosso querido Jefferson. Jefferson, tá tudo bem? Ai, gente, ele quebrou uma garrafa, mas ele tá bem. O Jefferson tá bem. Jefferson é o nosso querido representante da Pod House. Lindos, maravilhosos. Você não pagou a conta da internet. Do bambu. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Eu lembro de uma citação que foi o seguinte. Se eu chego pra você, Gabriele Risso, e eu faço xixi num copo, vamos pensar que eu fiz xixi nesse copo aqui. Que nojo. Nojento. É péssimo isso que eu vou falar agora. E eu falo que isso aqui é chá. Isso aqui deixou de ser xixi? Não. Se eu falo pra você, eu, o Pedro e o Vinícius e o Jefferson, a gente chega pra você, Gabriele, isso aqui é chá. Eu vou falar, vocês são loucos. Porque eu tô sentindo o cheiro de xixi daqui. Mas agora vamos pensar que a gente tá na pandemia, em casa, todo mundo aqui, tá total. E aí a gente chega, grava um vídeo aqui, estamos aqui, eu fiz xixi nesse copo, chega nós três, você não sentiu o cheiro. Tá? Você tá longe. Porque eu tô online. Você tá online. E aí eu falo pra você, Gabriele, isso aqui é chá. Deixou de ser xixi? Se eu não... Não, Calma. Escuta o que eu perguntei pra você. Deixou de ser xixi, mesmo que você não sentiu o cheiro. Mas eu tô falando pra você que é chá. Não, deixou de ser xixi? Não deixou de ser xixi. O que acontece é que talvez eu possa ser enganada acreditando que é chá. Bom ponto, Gabriele Risso. Gente, isso tá muito legal. O artista, o que o artista chega geralmente pra sociedade e ele fala? Principalmente quando a gente tem, se a gente for pensar, sei lá, um ponto de vista histórico. O Brecht, por exemplo, né? Uhum. E outros grandes representantes que estão mais ligados com o teatro político
em si. O que o teatro geralmente faz nesses casos? O teatro chega e ele mostra para as pessoas, ele fala, gente, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá vendo? Xixi, não é chá. Ok. Só que, se eu falei pra você, Gabriele, que isso aqui é chá, é porque eu quero que você acredite que isso é chá, certo? Sim. Então, por quê? Porque eu tenho meus motivos, porque, sei lá, porque eu quero passar a perna em você. Exatamente, tá. E aí, o artista chega pra você e fala, ó, Gabriele Risso, vou fazer uma peça pra você. Xixi. Essa aqui foi a minha encenação simbólica, simbolista, muito boa. Pós-moderna. Muito boa. Que achar que é sério. xixi. Eu não sei o que me impressionou mais se foi a encenação. Eu tô passando mal. E eu chego pra você e Fala falo, sério. Gabriele, isso aqui é xixi, Gabriele, isso. E eu vou falar... E aí você vai falar, putz, então eu não vou mais acreditar no que o João tá falando, porque se o João tá querendo me vender xixi como chá, então ele é um bosta. Ele tem... Não que ele é um bosta. Tá, na verdade... Mas que talvez ele tenha um objetivo que não seja para o seu bem. Tá, mas vamos colocar da forma que, né, não é tão fácil assim. Você vai lá, faz a encenação e eu já vou acreditar, porque eu vou sair dali pensando. Sim, não necessariamente, porque mesmo que o artista te fale que e te dê, né, porque isso que é legal do trabalho do artista, porque a gente não chega só, o ator, o artista, ele não chega só pra você e ele te fala xixi. Ele faz alguma coisa pra te mostrar e te convencer aquilo. E não só te mostrar e te convencer aquilo, mas te mostrar que, por exemplo, se você beber esse xixi, isso não vai ser legal pra você. Entende? Então, o artista, o ator, que é o nosso ponto, mas não só o ator, né, o músico e tal, no geral, ele mostra pra gente como que a situação, como que aquela circunstância atravessa a gente. E qual que é a consequência que isso pode ter. E às vezes até o porquê, em alguns pontos, até o porquê daquele xixi ser vendido como chá. É isso, exatamente. É isso que o artista faz, sim. Entende? Então, eu, João, que mijei no copo e quero te vender como chá... É um nojento. Que eu sou um porco. O que eu vou fazer e falar pra você? Quer dizer, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou tentar... eu vou tentar vender mais xixi ou eu vou falar, putz, aquele cara ali, o artista, ele tá representando ele é uma ameaça pra mim. Porque se ele faz as pessoas acreditarem que o meu xixi é ruim, é xixi mesmo, então eu não, sei lá, não vou vender, sei lá, se meu objetivo é vender o meu xixi como chá. Não vou vender. Eu não vou vender. Então qual que é a minha estratégia? Eu vou falar, ó, esse cara aqui que tá te falando isso, na verdade, é ele que tá mentindo. Por quê? Ele tá mentindo porque, na verdade, é ele que quer tirar dinheiro de você. Na verdade, é ele que tá querendo desfazer essa situação. É lógico que isso aqui é chá. Coitado de mim. O artista que quer que você acredite que é xixi porque ele não gosta de mim. Porque, sei lá, porque eu não dou dinheiro pra ele. Porque ele não me apoia politicamente. Porque, enfim, as N razões que eu possa ter. Uhum. E aí, entende? Então eu chego pra você, Gabriele, e não só pra você, mas eu penso em estratégias políticas, estratégias de marketing, de mídia, porque hoje política é muita mídia, né? Tudo é mídia, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Falou, acho que foi no último episódio. Foi no último episódio. Então, Gabriele, e aí eu vou falar pra você o seguinte, não acredita nesse artista, porque esse artista, ele quer meu dinheiro, ele quer o seu dinheiro, esse artista aqui... É um vagabundo. É um vagabundo. Então, é um vagabundo, exatamente, essa é uma palavra que é muito usada, né? Então, o que acontece? Acontece que eu coloco o artista como o vilão da história. Porque o artista é aquele que é capaz de chegar pra você e falar muito mais, às vezes, do que a própria mídia. Porque, às vezes, por exemplo... Às vezes é até mais didático, né? Às vezes é mais didático. Porque, às vezes, por exemplo, se um jornal da televisão, de uma emissora, que tá há muito tempo, ele vai ter, por exemplo... ele tem uma reputação. Sim. Certo? Uhum. Então, às vezes, as pessoas não acreditam naquele jornal. Ele pode até estar falando a verdade. Mas pela reputação dele... Ele perde, e o jornal, ele não te atravessa, ele não faz pra você sentir a consequência. Ele vai jogando fatos. Ele vai vomitando fatos. Hoje teve 40 pessoas que morreram de Covid, um gatinho foi atropelado. São fatos bons. Um gatinho foi atropelado, medalha de ouro na Olimpíada.
Que é o melhor de tudo. Mas percebe? Porque é uma notícia atrás da outra e a gente meio que não tem muito filtro, assim, né? E você não tem nem tempo, às vezes, pra raciocinar sobre uma, já tem outra, e, meu Deus. Pois é, e não vamos nem pensar, por exemplo, na mídia, a mídia sensacionalista, que ela pega a notícia que é desse tamanho, e ela faz desse tamanho assim. Sim. Então, o trabalho que a mídia, que a gente tem na televisão, que a gente pensa de jornal e tal, ele tem um papel na sociedade que é específico, que o artista ele pega por outro lugar. O artista te pega pelo âmago, entende? Sim, Ele te faz... Ele não vomita as coisas em você, igual a gente tá acostumado no dia a dia. Ele te pega por um outro lugar e ele te faz pensar. E às vezes, que é uma das nossas maiores, talvez, desafios e nossos objetivos, fazer você se questionar. E quando você tem aquele estralo, você fala, putz, mano... É xixi. É xixi essa porra e eu bebi. E eu bebi. E a gente, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Eu e a Gabriela aqui, a gente não tá representando uma ideologia que seja, sei lá, de uma esquerda ou de direita. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente tá falando que qualquer político que venha a atacar, que tenha uma estratégias que ataquem a classe artística, tem um porquê. Qualquer... Aqui a gente tá falando nesse quesito político, mas qualquer pessoa. Porque às vezes a gente vê... não necessariamente falas que são um pouco ofensivas pra gente, não necessariamente dos políticos. Não necessariamente, sim. Entendeu? Então a gente... Hoje estamos tomando um exemplo. Mas que não deixa de valer para outros lugares também, tipo, para outras pessoas e etc. Com certeza, com certeza.